E o Corinthians pode faturar um caminhão de dinheiro em julho com um ex-atleta, eu me refiro a Murilo, zagueiro de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso com a camisa do Nottingham Forest. Nos últimos dias surgiu a informação de que Manchester United e Liverpool disputam a contratação do atleta. O Nottingham Forest, de acordo com o site Team Talk, não vai vendê-lo por menos de 70 milhões de euros. E é aí que entra a parte boa pro Corinthians. O Timão ficou com 10% do lucro do Nottingham Forest. Murilo foi vendido por 12 milhões de euros. Se, por exemplo, o Murilo sair pro United ou pro Liverpool por 70 milhões de euros, o lucro é de 58 milhões de euros, com o Timão ficando com 5 milhões e 800 mil euros. Mas não para por aí, o Corinthians também tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Somando tudo, o Timão ficaria com cerca de 7,5 milhões de euros, ou 45 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro por alguém que saiu do Corinthians em 2023 e que faz enorme sucesso. É só injustiçado pelo Carlo Ancelotti. Para mim, Murilo mereceria estar na seleção brasileira. O que você pensa sobre Murilo na seleção e sobre essa bolada que pode entrar nas contas do Timão? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Por que o Corinthians terminou a janela de transferências sem contratações? Logo o Timão, que passou os últimos dias atrás de goleiro e centroavante, foram vários alvos. Para o gol, o Corinthians conversou com Bertinato da Lusa, Lucas Arcanjo do Vitória, João Paulo do Bahia, entre outros. Em relação ao centroavante, várias tratativas com Arthur Cabral do Botafogo e também com o René da Portuguesa. No fim das contas, nem um goleiro reserva, nem um centroavante reserva foram contratados. Dá para dizer que essa decisão partiu de uma questão financeira, da preocupação com as contas do clube. Ouvi o seguinte de um dirigente importante do departamento de futebol, abre aspas, uma direção interna administrativa decidiu que o Corinthians não faria mais contratações nessa janela por questão de respeito à reestruturação financeira e ao orçamento do clube. Existiram movimentos para tentar contratações, mas a decisão administrativa de não contratar mais ninguém pesou, foi o que disse essa fonte corintiana. Vale a lembrança de que o clube deve hoje cerca de 2 bilhões de reais. E tem uma série de pendências com clubes que podem resultar em transfer ban, como, por exemplo, a cobrança de 7 milhões e 200 mil reais do Shakhtar pelo empréstimo do Maicon de 2022. Nas últimas horas, o Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte e vai ter 45 dias para fazer esse pagamento, sob o risco de, mais uma vez, estar proibido de contratar atletas. Isso sem falar na dívida com Tadieres pelo Rodrigo Garro e uma série de outras pendências. Importante registrar também que René e Arthur Cabral não foram contratados porque o Corinthians não conseguiu se livrar do Pedro Raul. Existiram uma série de possibilidades, Remo, Vitória, entre outros. Pedro Raul não quis sair do Corinthians dessa maneira para não ter mais um centroavante. O Corinthians desistiu de fechar com o Arthur Cabral e com o René. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com o Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote pro ex-treinador da seleção e pro ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1 milhão e 700 mil reais por mês. Tenho certeza que o torcedor Cruz Maltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Que história é essa de que o Corinthians está falido?
O jornalista Marco Belo teve acesso ao relatório encomendado pelo Corinthians a Ernest Young, que apontou que em dezembro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Timão estava à beira da falência. Confesso que fiquei surpreso com o resultado desse documento, que havia sido contratado por Augusto Melo. O então presidente não pagou a Ernest Young e a verdade é que o relatório nunca foi apresentado. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, o novo presidente, Osmar Stabile, decidiu pagar pelos serviços prestados da Ernest Young e recebeu todo o relatório, que nunca foi divulgado. Segundo Marco Belo, essa não divulgação se deu porque os resultados são os mais tristes possíveis. Confesso que eu me assustei e me surpreendi com essa informação de que o Corinthians está à beira da falência em dezembro de 2025. Como um clube capaz de arrecadar, mesmo sem muita organização, R$1 bilhão por ano e deve R$2 bilhões, pode estar à beira da falência? Importante registrar também que, de acordo com o Marco Belo, o que salvou o Corinthians nesses primeiros meses da gestão Osmar Stabile foram as renovações dos contratos com a Nike e com a Esportes da Sorte, que colocaram muitos milhões de reais na conta do Corinthians, permitindo que o clube sobrevivesse por mais alguns meses. Você concorda com a Ernest Young? O Corinthians está à beira da falência? Mesmo tendo outras possibilidades de receita, como por exemplo o name rights, como tendo uma das torcidas mais fiéis do país e a segunda mais numerosa da América do Sul, já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.